Nesta conversa, Diego Sommer entrevista Beatriz Duarte e Jonathan Abrantes, da Tisto, uma startup dedicada ao combater fake news e proteger reputações online com o uso de inteligência artificial. Eles falam sobre a origem da Tisto, a tecnologia por trás da plataforma e os desafios enfrentados no cenário em rápida evolução de proteção de dados e IA. Os fundadores destacam a importância de dar controle aos indivíduos sobre sua presença online e compartilham insights sobre o futuro da inteligência artificial no Brasil, além de oferecer conselhos para aspirantes a empreendedores. Faça bom proveito! Bom dia, boa tarde, boa noite, princesas e princesas. Bem-vindos de volta ao IA Todo Dia. Se você é novo por aqui, meu nome é Diego Sommer. E esse é o seu canal para se manter informado sobre tudo o que acontece no mundo da inteligência artificial. Aqui você tem notícias, análises, aulas e, claro, entrevistas e bate-papos com quem já está transformando o mundo com inteligência artificial. E hoje eu vou conversar com Jonathan Abrantes e Beatriz Duarte, da Tisto, uma startup que utiliza inteligência artificial para identificar relatos falsos na internet, o que eu achei legal pra caramba. Jonathan Abrantes é CTO da Tisto, bacharel em sistemas de informação, entusiasta em inteligência artificial, assim como eu, especialista em computação em nuvem. Com vasta experiência em Kubernetes, Linux e soluções DevOps, Jonathan lidera a criação de ferramentas inteligentes para controle de marcas e narrativas na internet. Ao longo de sua carreira, já atuou como consultor em projetos internacionais para empresas como Telefônica e a Embraer. Já a Beatriz Duarte é founder e CEO da Tisto, bacharel em administração, especialista em inovação e empreendedorismo e graduanda em ciência de dados e inteligência artificial. Possui 7 anos de experiência com startups, indo de cargos operacionais e estratégicos, e também atuou como BI, Business Intelligence, em uma consultoria onde modelou dados para grandes empresas como o Grupo Globo e a Nivea. Beatriz, Jonathan, sejam muito bem-vindos a este humilde programa, é um prazer receber vocês aqui. Muito obrigada, Diego. A gente está super animado, não só para contar a história da Tisto, mas mostrar que IA não é só uma ferramenta para se usar no dia a dia, mas é uma ferramenta que tem capacidade, inclusive, de mudar cenários e mexer um pouquinho no bom sentido, não é só aquela coisa negativa que a gente tende a associar de IA vai roubar o meu emprego e tudo mais. Eu sempre falo que a IA vai roubar o seu emprego, mas é sempre bom receber a galera aqui justamente para mostrar isso, cara. Fico muito feliz e eu achei a proposta da Tisto muito legal. Queria que você explicasse um pouquinho. Bom, quer falar um pouco de como surgiu a ideia, Beatriz, de abrir essa empresa, como que vocês se conheceram e como que tem sido até hoje? Vamos lá. Acho que eu vou contar como a ideia surgiu, né? E aí o Jonathan pode trazer um pouco de como ele tá transformando as coisas da minha cabeça reais, como eu falo para ele todos os dias. Em 2020, eu tive os meus dados roubados por uma pessoa. E essa pessoa, ela, além de roubar os meus dados, ela gerou relatos falsos sobre mim na internet, enfim, vários prejuízos que se tem quando você tem os dados roubados. E eu só fiquei sabendo que os meus dados tinham sido roubados e que essa pessoa estava falando sobre mim na internet quando ela, através de uma ameaça, veio me falar. Então, nenhuma rede social me contou. Eu não recebi nenhum alerta que eu estava sendo mencionada, nada, porque é aquela história, né? Ela não citou meu arroba, ela citou meu nome. Então, as redes sociais não me avisaram. E durante esse processo, né, de entender o que tinha acontecido comigo, entender como ela roubou os meus dados foi muito fácil. Porque essa pessoa era funcionária de um banco, logo ela tinha acesso e tudo mais, é mais fácil. Aquela história do... A gente sabe que os nossos dados já estão com alguém. Mas eu fiquei com essa questãozinha na cabeça, né? Do cara, mas por que ninguém me avisou? Por que eu tava sendo citada? Tinha todo um contexto e, cara, ninguém me avisou. E aí eu fui estudar sobre LGPD e sobre como as redes sociais funcionam, sobre como é a regulação, o que elas são obrigadas, o que elas não são. E aí eu descobri esse grande, digamos, buraco que a gente tem, que é as redes sociais, elas não são obrigadas a exibir nada que é postado na internet.
por vários motivos. O primeiro é perfis privados, né? Então, as pessoas têm o direito de fechar os seus perfis e postarem ali. E segundo, que a gente tem um problema, né? Que é o do volume de dados. Então, por dia, se eu não me engano, são gerados entre 2,5 e 5 milhões de terabytes de dados e tudo mais. E jogar responsabilidade para as redes sociais manipularem todos esses dados e avisar todo mundo é insustentável, não é possível. E aí eu falei, ok, temos um gap aí, como que eu posso mudar essa situação para dar um pouquinho mais de controle para as pessoas sobre o que elas estão sendo faladas na internet, sobre o que estão falando sobre elas. E aí, na época, eu trabalhava para um centro binacional ligado à Embaixada Americana, fazendo um trabalho cultural. E sempre que vinha algum artista, ele vinha assim: oi, tudo bem? Meu nome é João do Pagode, eu toquei em tal e tal lugar, eu queria muito tocar aqui. E aí, quando eu colocava João do Pagode no Google, eu achava 1 milhão de informações que ele não tinha me falado. E que pra mim era muito mais valioso do que ele ter tocado. Então, às vezes, ele tinha ganhado um prêmio, ele tinha ganhado alguma coisa. E aí eu comecei a falar, tá, além das redes sociais não avisarem, além da gente ter um grande problema de volume de dados, as pessoas não têm noção de como elas estão na internet. E quanto mais elas crescem, mais elas perdem essa noção. E faz sentido, né? A gente não tem tempo inteiro pra ficar falando. E aí foi quando eu tive a ideia da Tisto, que eu queria criar algo que desse um pouco mais de controle para as pessoas, que oferecesse essa visibilidade. E eu entendia que eu não ia conseguir atender todo mundo, mas localmente, nacionalmente e tudo mais, eu sabia que construindo uma coisa aos poucos e gerando receita, né, com as pessoas pagando por isso, era possível sim cobrir os custos desse monitoramento que as redes sociais não querem assumir. E aí, enfim, eu fui construindo isso, eu não sabia que era um IA, eu não sabia que era uma LLM, eu não sabia nada. E aí, um belo dia, os meus queridos amigos de TI falaram, cara, você tem uma LLM, você tem uma IA, você construiu e você não sabe. E aí foi quando eu já conhecia o Jonathan desde a infância, enfim, a gente era amigos de longa data, e eu falei, Jonathan, preciso de ajuda, tá acontecendo um negócio aqui que eu não sei muito bem. E aí ele entrou. E agora o teu ponto de vista, Jonathan, com a tua versão da história. Cara, basicamente foi isso. Por conhecer Beatriz há bastante tempo, eu acabei acompanhando boa parte da trajetória da Tisto antes do meu ingresso. E, bom, antes de tudo, a gente já tinha feito o desenvolvimento ali do MVP, né? E, bom, a partir desse desenvolvimento, nós encontramos alguns gaps que precisariam de todo um desenvolvimento, né, para poder fazer a correção desses gaps em si. Então, tudo começou com uma pequena conversa na qual o interesse veio, conversamos, e com o desenvolver das partes a gente acabou entrando. Então, tô muito feliz de estar nessa oportunidade e seguimos aí desenvolvendo bastante. Cara, que legal. Tá, agora eu preciso saber, eu queria entender melhor. Então, Beatriz, me explica como é que funciona. A Tisto já tem uma ferramenta disponível no mercado? Tá, vamos lá. A Tisto já tem uma ferramenta disponível no mercado. Como a Tisto funciona? Primeira coisa, a gente monitora a internet através de bots de monitoramento, né, os famosos crawlers, de desenvolvimento próprio. Então a gente não depende de uma plataforma terceira. Isso ajuda muito a gente a pegar as informações da forma que a gente quer. E a gente também se conecta às APIs das redes sociais e tudo mais para trazer também todos os dados que elas trazem. Enfim, realizando esse monitoramento, a gente faz todo o processamento de todos esses dados que a gente coletou, né, com a nossa IA, com a nossa LLM, realizando tanto o cruzamento quanto a leitura dos dados. E aí a gente conseguiu, não posso especificar muito bem como, mas
educar a IA para ela saber quando aquele conteúdo é falso e quando não é, e quando tem algum indicativo de, cara, isso daqui, baseado em tudo que eu tenho de informação que não faz sentido. Suspeito. E aí, tudo isso, ela manda um alerta para os nossos clientes via e-mail falando, oi, tudo bem? Isso daqui é falso? Se isso daqui é falso, clica nesse botão aqui. E aí o cliente abre, ele clica no botão, se ele tiver alguma evidência que alimente ainda mais que isso é falso, ele envia pra gente. A gente traz para o próprio propagador, né, a própria pessoa que divulgou e tudo mais, uma notificação extrajudicial falando, olha, você postou isso, a empresa já está ciente, nós somos autorizados por essa empresa a te avisar que seria legal que você fizesse a remoção, porque caso contrário, isso pode virar um processo. E aí, qual é a sacada da Tisto? A gente faz tudo isso nos primeiros minutos da publicação. Então, todo esse processo que eu tô te contando, eu fico todos os dias. Cara, a gente tá fazendo em 2 minutos, tem que fazer em menos. Sabe? Tem que acelerar mais ainda. A gente tá fazendo em 10, isso daqui tem que fazer em 1, assim. E aí, a gente conseguiu automatizar toda essa cadeia e evitar que as coisas viralizem, né? Enfim, e que aquela história, a gente não para a fofoca, mas você consegue conter o fofoqueiro. Cara, que ótimo, adorei. Então, na verdade, assim, Beatriz, vamos dizer que eu sou uma personalidade famosa ou ligeiramente famosa e quero cuidar da minha imagem online. Uhum. É isso que vocês fazem, isso que a inteligência artificial que vocês desenvolveram com a Tisto faz. Ela toma conta dos meus dados online para que, pelo menos, contenha qualquer eventual informação falsa, certo? Exatamente. Hoje em dia, nós somos inchados só para figuras públicas e empresas. Empresas principalmente, porque as empresas têm danos financeiros, né? Tem danos de imagem quando se gera uma grande fake news, assim. E quando a gente fala de fake news também, a gente até mudou para relato falso recentemente, a gente não tá falando só de, sei lá, uma coisa muito absurda como rato na Coca-Cola. A gente tá falando também de ondas de hate, de... me faltou o nome agora, mas quando... Ataque coordenado, sabe? A uma marca e tudo mais. Que as pessoas vão propositalmente falar algo falso para identificar a imagem daquilo, porque não concordam com X ou Y. Então, a gente tem até um trabalho de educar os nossos usuários de, cara, fake news não é só rato na Coca-Cola. Tem muita coisa aí dentro. E, Beatriz, deixa eu te perguntar, bom, ou pro Jonathan, vocês podem, os dois. Agora, nas eleições, vocês trabalharam muito? Vocês trabalharam com política durante as eleições, não? Não. Inclusive, essa é a pergunta que eu recebo todos os dias. Esses dias a gente estava na Polícia Federal para falar um pouco sobre fake news e eles perguntaram e eu tive que ir lá dentro falar, não, galera. O que acontece? Primeiro, nós somos uma startup, nós acabamos de receber o nosso primeiro investimento e, como o próprio Jonathan falou, a gente tem uma MVP que eu criei sem saber que era uma IA e tudo mais e que, E o Jonathan, ele entrou agora fazendo esse trabalho de vamos arrumar isso, vamos organizar a casa, vamos deixar isso mais profissional. Então, assim como as redes sociais têm o problema do volume dos dados, a Tisto também tem. Então, a gente seleciona clientes que a gente sabe que a nossa tecnologia vai dar conta de atender. Porque não adianta também colocar um mega político e, sei lá, em um dia quebrar a plataforma ou o negócio ficar insustentável. E, em segundo lugar, quando a gente fala sobre política e fake news no Brasil, a gente tá mexendo num grande vespeiro. Então, a gente preferiu, nesse momento, conter, ficar mais isento, não atendemos nenhum político, já tivemos bastante procura, mas nesse momento a gente tá querendo seguir um viés exclusivamente para artistas e empresas, até que a gente também tenha certeza que a nossa tecnologia está sendo 100% assertiva. Porque hoje a gente envia a verificação para o cliente justamente porque a gente sabe que pode ser que ela não seja 100% assertiva. E quando você fala de política, você fala de responsabilidade social e de mexer em muitos cenários.
Então, só quando... Justamente por isso que eu perguntei, né? Até porque é subjetivo, né? Às vezes na política. Às vezes o político pode querer que tire uma informação lá que não necessariamente é falsa, mas só que atinge a imagem dele, né? E aí era justamente aonde eu queria chegar com a minha pergunta, se vocês atendiam, e daí se vocês fariam esse processo de não, eu não gostei daquilo ali, eu quero tirar aquela informação. Né? Não, a Tisto faz, ou não, é só informação falsa mesmo, só fake news mesmo que trabalha, sabe? Mas eu já entendi que vocês não trabalham com isso, então tá mais fácil escapar dessa pergunta também. E assim, até é uma coisa não só com os políticos, tá? Com as empresas. Às vezes elas querem remover também algo que não me agrada. A gente sempre deixa bem claro, não é a gente que fala e retira e mostra, isso daqui não é legal. O máximo que a gente faz, e o Jonathan tem trabalhado muito nisso, que é mostrar que, tipo assim, olha, isso daqui é negativo para sua marca. Mas a gente jamais vai remover alguma coisa sem evidências de que isso seja falso. Sim, até porque legalmente vocês não conseguiriam, né? O que permite que vocês façam isso é a parte legal, né? Entrar na justiça e tal, né? Entendi, perfeito. Bem legal, cara. Gostei muito do projeto da Tisto. Bacana demais. Ela foi criada, então, a partir de uma necessidade que vocês identificaram no mercado, né? E como é que foi o processo de desenvolvimento da LLM ou do agente, ou seja, lá o que for, que deu origem à empresa? Jonathan, pode falar um pouco mais pra gente do aspecto técnico? Bom, então, no começo de tudo, ali por meados do desenvolvimento do MVP em si, nós começamos utilizando uma LLM terceira. E, bom, ao mesmo tempo na qual o MVP ele está em evolução, a gente está no processo de tanto desenvolvimento quanto de maturidade da IA, porque como o nosso nicho é extremamente novo, a gente acaba trabalhando com dados novos, então é muito mais complicado de aumentar a questão da inteligência, né, esse conhecimento contínuo. Então, bom, neste momento estamos muito baseados em algumas questões um pouco mais específicas. Queremos abranger e consumir ainda mais, por exemplo, as APIs das próprias redes sociais. Boa parte delas ainda não possui a própria liberação de API, e a gente acaba tendo que trabalhar com questão de requests, de SUP, né? E, bom, a partir disso é que a gente faz o encaminhamento para a CI em si, e ela faz essa determinação de possibilidade de estabilidade positiva, negativa, afins. E aí acho que uma coisa legal é, tipo assim, não é só encaminhar. Como eu tava até discutindo essa semana com o Jonathan, a gente tem que fazer um trabalho, assim, diariamente de, cara, olhou essa notícia, olha, teve isso daqui que é falso ou é negativa e a não pegou. E a gente volta e fala pra ela, isso daqui é falso. Isso daqui é um indicativo. Então, parece uma criança, assim, a gente tá alimentando e falando, oi, tudo bem? Isso daqui, quando tiver isso daqui, talvez seja falso. Quando tiver isso daqui, emita um alerta. Então... Legal. E aí, esse é o ponto, né? Perdão, no começo de tudo, por essa questão de necessidade de tratamento, né, da questão dos dados em si, nós sabemos que aí ela tende a alucinar muito, então é realmente um desenvolvimento contínuo. Entendi. Tem que ter o humano ali no meio para filtrar e para verificar todas as informações, né? Sim, com toda certeza. Por enquanto, sim, mas o nosso objetivo é que daqui a pouco... Com certeza. É isso. Vocês têm uma equipe jurídica também, de apoio? Sim, nós temos um escritório de advocacia. Assim, primeiro, né? No início, eu tinha, como eu falei, eu não sabia o que eu estava construindo. Eu tinha um amigo que era advogado e me ajudou a falar ali o que dentro da lei dava para fazer. E aí, hoje em dia, nós temos um escritório de advocacia que faz todo esse suporte pra gente, inclusive com LGPD, com termos de uso. Todo dia, todos os dados que a gente extrai, inclusive, a gente manda para ele ter tudo claro. E nós temos advogados parceiros também. Então, a Tisto em si não entra com um processo.
Então, um exemplo, o cliente, a gente enviou a notificação, o propagador não removeu, o cliente quer seguir com o processo. Aí a gente tem uma equipe jurídica que a gente indica, ou ele pode contar com o próprio equipe jurídica dele, né? Normalmente empresa já tem isso. Mas tudo que a gente constrói aqui na Tista, a gente tem algumas horas aí e alguns profissionais de advocacia analisando e auxiliando a gente. Entendi. Quais são os maiores desafios aí em desenvolver uma solução dia que trabalha com dados sensíveis e redes sociais? Quer começar, Beatriz? Não, eu deixo pra você, Jonathan. Okay. Agora eu só tenho ideia. Cara, eu acho que o primeiro ponto mais importante é a questão da conformidade. GDPR aqui na Europa, né, e LGPD no Brasil, a gente acaba tendo que trabalhar bastante para poder atender esses padrões, essas regulações. E não é só manter, né? Você também tem que manter atualizado em si, porque essas conformidades elas podem virar alteração. O que a gente falou anteriormente também sobre o aprendizado contínuo da IA, né? Eu acho que no nosso caso, por exemplo, tem a questão da análise da severidade e também tem vários cruzamentos de dados. E eu acho que um ponto interessante também a proteção dos dados em relação ao armazenamento seguro, redundância de dados. Eu acho que esses pontos são pontos bem complicados. O Jonathan, ele entrou na Tisto brigando comigo, falando: como assim isso tá aqui? Isso tem que estar em um banco assim. E acho que tem também o desafio, acho que como o próprio Jonathan falou, de não só andar conforme a regulação, mas de lidar quando elas mudam também. Porque, cara, mudou uma palavra, tanto numa API, quanto num comando, quanto em uma política em si, é o suficiente pra, tipo assim, mudar tudo na empresa. Então, esses dias a gente passou por isso, inclusive. Uma plataforma mudou os termos dela e, assim, tudo parou de funcionar. Aí vai a gente arrumar tudo de novo. É um trabalho contínuo e sensível. Entendi. Vocês têm rede social para divulgar ou querem passar algum contato da empresa aí, antes que eu esqueça, Beatriz? Olha, a gente tá voltando a ficar ativo agora. No LinkedIn é só procurar Tisto, TISTTO. E no Instagram é Tisto_BR também. A gente vai postar o que a gente tá aprontando por lá. E claro, o nosso site, que é tisto.com.br, tem todos os nossos canais de comunicação. Dá pra marcar até bate-papo com a gente. Beleza, Tisto com 2 T's, né? O Exato. Final. Tá. Beleza, eu quero aproveitar para passar aqui para lembrar o pessoal também de, por favor, dar 5 estrelinhas, clicar nos 3 pontinhos ali, que esse podcast precisa de vocês. E não esquece de seguir a gente no Instagram, @ia.todo.dia. E agora outra pergunta para vocês, um pouco mais abrangente, mas não especificamente sobre a Tisto. Como é que vocês veem o cenário de IA no Brasil? Como é que ele está evoluindo, especialmente no que tange a proteção de dados pessoais? Quer ir, Jonathan? Cara, bom, no mundo, hoje o Brasil ele é o 5º maior consumidor de IA, né? E, sei lá, eu particularmente vejo que devido ao crescimento que está sendo exponencial e constante, eu acho que a IA, aos meus olhos, ela vai ser responsável por boa parte da caminhada do Brasil rumo a se tornar um país desenvolvido, sabe? Eu acho que... Não tenho certeza, particularmente é um dos pontos que eu tenho uma visão um pouco mais conservadora de que eu sou a pessoa que assusta a galera. Eu acho que a gente tem uma grande vantagem, como o Jonathan falou, o Brasil tipicamente é um país early adopter, a gente quer testar tudo, quer usar tudo, mas eu sempre gosto de levantar a bandeira do leiam os termos, olhem o que vocês estão usando. Esses dias, uma pessoa me procurou porque ela queria criar um negócio onde as pessoas enviassem fotos íntimas e a IA processasse para falar se ela tem uma doença ou não. E na hora eu falei assim, cara, não faz isso, olha o que você tá fazendo, você tá jogando fotos de um desconhecido em uma ferramenta, assim. Então eu acho que concordo com o Jonathan,
muito legal a gente avançar nesse termo. Acho que realmente o Brasil ele vai sair na frente e a gente tem um ótimo futuro, inclusive profissional, mas acho que também tem que ter um lado educativo de como usar IA. Inclusive, ando muito feliz que tem tido esses debates, né? Workshops e tudo mais. Porque as pessoas estão usando como se fosse um amigo pessoal. E não é um amigo pessoal. Ai, gente, desculpa, minha gatinha aqui, ela sempre passa para dar um oi. Legal. E quais que são os próximos passos aí para Tisto? Vocês enxergam outras áreas de combate aí a relatos falsos onde a tecnologia da Tisto poderia ser aplicada? Olha, tem mais 3 produtos já mapeados para a gente lançar em breve. Fora isso, mas em resumo, a gente não pode dar muito spoiler, a ideia é que a Tisto realmente se torne uma ferramenta de controle sobre o seu nome na internet. Então, assim como a gente tem o Serasa, que traz uma visão ali sobre CPF e como as pessoas estão te enxergando financeiramente, a Tisto quer trazer um olhar sobre como as pessoas estão olhando a sua reputação, a sua imagem. E aí a gente tem várias coisas nesse escopo, principalmente avançando com a tecnologia IA também. Eu conheci uma empresa quando eu estava, há uns tempos atrás, fazendo uma pesquisa, ela cobra $500 para fazer um scanner seu da internet e pegar todas as informações, tudo que cita o seu nome, foto, vídeo, sabe? E mesmo assim ela não te garante que vai encontrar tudo. Tipo assim, porra, é caro pra caramba, cara. $500 é muito dinheiro, né? Não só para nós brasileiros, que ainda temos que multiplicar por 6 aí, mas até pro padrão americano é caro, né? Então, assim, mas tá lá, cara, é uma ferramenta que muita gente usa e eles oferecem esse serviço de encontrar tudo, de passar uma lista de tudo e de apagar tudo, se você quiser. Apagar os seus rastros na internet. Só que daí é muito mais caro, é tipo $2.000 e poucos, né? Porque daí, às vezes, não precisa entrar com advogado também, ou, enfim, é muito mais complicado. Mas, porra, eu achei legal pra caramba, cara. E achei, assim, os serviços que a Tisto oferece, talvez, quem sabe, evoluir para algo desse tipo não seria impossível, né? Não. Inclusive, eu diria que é quase o nosso objetivo. Nós temos 2 diferenciais que a gente considera muito legais. O primeiro a gente custa R$1.000 por mês, então não é $5.000 ou $500, né? Não, é quase $5.000. R$1.000, meu Deus. E além disso, $500. E além disso, e aí eu acho que esse é o grande gap e é onde a Tisto se diferencia. A gente não quer mostrar para a pessoa quando ela vai buscar. Porque normalmente as pessoas vão buscar quando ela tem um problema, quando ela já sofreu, quando ela tá no meio do caos. A gente quer que isso seja contínuo. Então, que a pessoa saiba antes do caos, que ela não tenha que, por exemplo, chegar a pagar, como você falou, né, $2.000 para pagar aquilo que tá na internet, porque tá um caos, ela tá numa situação de desespero. Então, a gente sempre bate na tecla do tempo real. A gente quer que as pessoas tenham acesso ao seu nome em tempo real, ao controle em tempo real, e não só ocasionalmente, né? Hoje o Serasa, por exemplo, você se cadastra ali, ele fica. Você pode não acessar a plataforma. Não. Mas quando muda o seu score, ele te avisa. E a ideia da Tisto é mais ou menos isso. A gente até brinca, que a gente só quer que o cliente viu o nome Tisto no e-mail dele, a gente quer que ele se apavore. Que saiba que aconteceu alguma coisa. Faz sentido. Legal, cara. E o que vocês diriam aí para quem está começando agora a seguir carreira em área de inovação e inteligência artificial? Você tem alguma dica aí para os novos empreendedores? Aliás, deixa eu perguntar antes de vocês responderem isso, desde quando que a Tisto existe? Eu tive a minha dor em 2020, eu fiquei criando o modelo de negócio e o nosso MVP de 2020 a 2022. Outubro de 2022 a gente abriu o CNPJ. Então, legal. Quase 2 anos. Então já não é mais uma empresa bebê, já tem alguma experiência aí? Já pode dizer e dar umas dicas para quem está querendo entrar nessa carreira de startups aí. Com toda certeza.
Eu acho que, assim, já disse anteriormente que aos meus olhos a ela só vem a crescer aqui no Brasil. E é igual a gente sempre fala, né, que muitos dos nossos empregos estarão ali a par das IAs, e muitos novos, tanto trabalhos quanto consultorias, quanto desenvolvimento de empresas utilizando IA vai ser exorbitante com o passar do tempo. Então o ponto é focar e estudar e desenvolver ideias também, né? Eu acho que encontrar uma ideia e já fazer o possível para tentar descobrir como faria o desenvolvimento dela, quais são os pontos mais importantes, eu acho que isso é essencial. Não deixar no papel e fazer o possível para poder desenvolver. Eu concordo totalmente com o Jonathan. Para as pessoas não se limitarem a serem usuários de IA, para as pessoas construírem as suas próprias. Não é tão difícil quanto parece, não é tão absurdo quanto parece, ainda mais com a quantidade de tecnologia que a gente tem hoje e de informação. Então, você não precisa ter uma ambição de criar uma mega IA, uma mega LLM que vai transformar o mundo. Mas acha um problema que você quer resolver e tenta criar algo ali, sabe? Uma das coisas que eu mais vejo hoje e sempre discuto tem muita gente querendo conversar com o ChatGPT. Mas quantas pessoas querem desenvolver algo que brinque com o ChatGPT? Então, acho que, para quem quer começar, explorar esse lado mais de dev, menos de só conversar de como usuário, é a minha dica. Show. Legal, gente. Obrigado, Jonathan. Obrigado, Beatriz. Foi um prazer receber vocês aqui, cara. Desejo muito sucesso para Tisto e para vocês dois. Quem sabe no futuro a gente possa conversar de novo, quando vocês tiverem novos produtos aí no mercado. Tá bom? Se vocês quiserem deixar uma última palavra para os ouvintes, o programa é de vocês. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todos e 5 estrelinhas aí, hein, rapaziada. Boa, Jonathan. Eu agradeço também o convite. A gente achou muito legal, a gente ouviu vários episódios, então, além de ouvir o nosso, ouçam os outros, são muito legais, são muito divertidos. E é isso. Muito obrigada e quem sabe a gente se vê em breve. Valeu, galera. Não esquece de seguir a gente. Um beijo e até a próxima.